Os resultados que surgem nas conclusões desses estudos dizem-nos que os nossos alunos são os melhores alunos do meu país, são os melhores nas outras escolas para onde vão, são os melhores no vestibular, são os melhores nas universidades, são pessoas bem integradas e realizadas socialmente, são solidárias, ou seja, um paraíso, não é? Eu costumo brincar com isto, porque quando se fala do melhor, eu creio que a maioria das pessoas está a pensar nos resultados académicos. Não é o mais importante. O que é mais importante, professor, o senhor acredita? Também é importante, mas não é o mais importante. Há uma tendência muito grande nas escolas para separar o cognitivo do afetivo, do emocional, do estético, do sensível, do sociomoral. Isso é um grave problema. Então, o que nos interessa na Escola da Ponte é que a criança aprenda muito mais do que aquilo que normalmente aprende noutros lugares, mas que aprenda com significado e que aprenda, sobretudo, que o outro também é pessoa, que aprenda a respeitar e a ser respeitado, que seja cidadão e que exerça a cidadania de imediato. Não é formar para a cidadania, mas exercer a liberdade responsável, exercer a cidadania antes até da escola. Então interessa-nos a pessoa como um todo. Onde não há uma pessoa, não se pode colocar um aluno, porque não há nada. E o grande problema hoje, um dos grandes problemas da educação, e eu não tenho soluções, eu tenho o meu caminho, que não é modelo para ninguém, é exatamente essa escola feita de sombras, de alunos, o número 3 da turma A da 8ª série, que não é ninguém. O aluno, quem é? Uma abstração. Se nós considerarmos que todo esse conjunto de características pessoais também devem ser contempladas para além do registro cognitivo, então talvez as escolas comecem a repensar-se e a compreender que a Ponte não é uma exceção, nem é regra sequer, mas pode ser. É que assim, professor José, tem várias perguntas, né? São muitas curiosidades. Por exemplo, a escola é uma escola pública e ela fica inserida, vamos dizer assim, em que tipo de comunidade? Ou seja, que tipo de perfil, né, do aluno da Escola da Ponte? Hoje é multifacetado esse perfil, mas há 32 anos praticamente era constituído o alunado por crianças que vinham de meios sociais muito desfavorecidos, aquilo que podemos chamar uma favela no Brasil. Eram crianças que chegavam sujas, descalças, cheias de piolho, cheirando mal. Famintas, ébrias, que andavam na prostituição infantil, traficando droga, com 14, 15 anos, que tinham sido presos, que trabalhavam, mão de obra infantil, que não sabiam ler nem escrever na 4ª série, que batiam em professores, que puxavam de faca. É preciso dizer isto. Bom, o senhor está pintando um quadro que é bem conhecido nosso aqui no Brasil de hoje em dia. Por isso é que eu digo, quando no Brasil me dizem, pois, mas isso é na Europa, no primeiro mundo. Não, nós estávamos a sair, na altura em que começou o projeto, nós estávamos a sair, a emergir de um período de 48 anos de ditadura. É preciso compreender isto. E, portanto, essas crianças não aprendiam porque a escola as excluía. E o que nós fizemos foi repensar tudo aquilo. A começar por perguntar porque é que esta escola não tem sequer um banheiro. Nem banheiro tinham. Os jovens iam ao meio do mato satisfazer as suas necessidades. Era a miséria total, era o limiar da sobrevivência. Eram jovens chamados de turmas de lixo, que não aprendiam. Lixo. Chamar lixo a pessoas. Então, tudo foi feito de perguntas. Numa escola da rede pública. Mas, atenção, vamos tentar definir a questão da rede pública. Ou melhor, de escola pública, o conceito de escola pública. Se me permites. Para mim, a escola pública é a escola, não é a escola que inclui, porque a palavra inclusão é excludente logo à partida. Eu não conheço escola nenhuma inclusiva. Mas conheço escolas a caminho da inclusão. É uma escola que inclui, vamos falar assim, para nos entendermos, isto é uma escola que dá a todos condições de acesso e a todos condições de sucesso. Sublinha todos, porque todos é cada um. E só é escola pública quando realmente cumpre esse objetivo. Quer seja de iniciativa estatal, quer seja de iniciativa particular. A escola pública, no fundo, é o exercício de direitos humanos. Por isso é que quando falo de escola da rede pública, não é considerar que todas as escolas da rede pública são escolas públicas. Poucas conheço que sejam públicas com direito a exercer, a ter esse nome.
Uma questão que o senhor trouxe e que faz parte hoje, vamos dizer assim, do mecanismo da escola, da ponte, é exatamente essa participação dos pais, né? E hoje se fala muito no Brasil a respeito disso, quer dizer, de trazer a família, de trazer a comunidade para dentro da escola. Como é que se consegue isso, professor, numa sociedade, né, num mundo cada vez mais individualista e também onde as pessoas precisam cada vez correr mais para conseguir cumprir, né, aquele mínimo básico para trabalhar, para poder atender às necessidades, assim? Eu viajo muito o Brasil das escolas para aprender com o Brasil das escolas. E dizem muitas vezes isto: eu gostaria de trazer a comunidade para a escola. Eu respondo: não tragam. A escola é tão pequenina, não chega sequer para trabalhar num turno e trazem a comunidade. Eu começo brincando. Ou então dizem-me: porque nós temos o contraturno para tirar a criança da rua. Eu digo: não tireis a criança da rua, melhorai a rua para que a criança possa exercer a cidadania. Então, e os pais não vêm à escola, eles não querem saber? Querem, são inteligentes, amam os filhos. E a escola não matricula filhos, matricula alunos. A partir destes pressupostos, a Escola da Ponte compreendeu, como qualquer escola brasileira ou no mundo entende, que a escola que hoje temos é uma escola isolada, obsoleta, por melhor que seja a sua prática. E que a escola hoje, se queremos chamar de escola, é todo o tempo e espaço de aprender, uns com os outros, mediados pelo mundo. Tudo está na relação. Se está na relação, está na relação dentro do grupo de crianças, de pares, como está com o professor, como está com a internet, como está com a família, como está a cidade educativa. Este é um termo já muito gasto, não é? Desde 72, do relatório Forre. Eu gosto mais de falar que pai, professor, padre, industrial, médico, sapateiro, todos eles podem e devem participar de uma ideia de educação que não é aquela segmentada, cartesiana, aula, série, ciclo, prova, que não faz sentido nenhum. Então, eu digo que não faz sentido nenhum, porque nós mudamos para outras coisas e deu um melhor resultado. Então os pais têm o seu papel, com certeza, mas não se esgota a educação na relação escola-família. É um contexto muito mais amplo. Então, o senhor fala assim, até em levar, vamos dizer, a escola, as próprias famílias, de alguma forma? Seria, assim, essa troca? Interessante. Esse diálogo interinstitucional não se faz levando a escola ou trazendo a comunidade. Eu estou a ser muito normativo e tenho muito medo, porque eu não tenho propostas, eu tenho o meu caminho, não é? Que é diferente de todos. Não é isso. Não é isso, não é atrair os pais, não é fazer participar os pais, é partilhar a educação de uma criança. No fundo é isso. E a escola não tem que ir ou enquanto a família ou enquanto a escola tem é desaparecer. Tem que desaparecer. Mas entre aspas. Sim, eu compreendo o que o senhor quer dizer. Agora, tem uma dificuldade hoje, que até por essa situação que eu coloquei, quer dizer, é um mundo individualista que exige das pessoas essa correria do dia inteiro, quer dizer, ainda às vezes acaba o salário e sobra a mesa, às vezes, vamos dizer assim, o dia já terminou e as pessoas ainda têm atividades para cumprir, quer dizer, é tudo muito corrido, tudo muito problemático nesse sentido, e as pessoas muitas vezes acabam deixando de lado algumas coisas, e uma delas é exatamente essa situação de acompanhar os filhos nas escolas e muitas vezes até de acompanhar os filhos, simplesmente. Então, hoje se discute também uma situação de que os pais acabam deixando para a escola a educação dos filhos, que muitas vezes deveria ser responsabilidade deles enquanto pais. Como é que o senhor vê isso, professor José? Isso era o que acontecia na Ponte há 32 anos atrás. Os pais consideravam que a Ponte era um depósito de alunos. E nós mais tarde viemos a receber, eu não disse isso há pouco, jovens que vinham de famílias de média e alta, filhos de juízes, médicos, professores, todas eram bonitas. Umas vinham com piolho e outras com gel, juntava-se o gel com o piolho, como eu costumo dizer, e o piolho com gel. Ou seja, multiculturalismo, projeto. Mas, vamos dizer assim, a essência era a mesma, na verdade? Essa coisa que o senhor fala dos direitos humanos? Sim, porque há criança de classe média e alta que sofre imenso. E que tem, muitas vezes, privação de coisas importantes como criança. Mas não vou falar sobre isso, que é muito delicado. Vou responder à questão que me colocas. A vida é trepidante, o narcisismo